É muito comum a gente encontrar discursos que procuram explicar o golpe civil militar de 1964 como um movimento de salvação nacional, sem uso da violência, que buscava salvar o país do perigo comunista, como nós já mencionamos aqui. É razoável essa interpretação? Por que foi dado o golpe de 1964? Não, eu entendo que, obviamente, isso é uma justificativa ideológica para o golpe, né? E aí, nesse sentido, ela tem uma plausibilidade para quem estava dando golpe, para quem eram, vamos dizer, os protagonistas do processo golpista. Agora, do ponto de vista da explicação histórica, eu acho insustentável. Quer dizer, claro que, repito, o anticomunismo motivou muitas pessoas a irem, sinceramente, para as ruas, eu não duvido disso, né? Mas eu acho que existe existe primeiro um projeto econômico, né, de redimensionamento do papel do Estado brasileiro em relação aos estímulos para a modernização capitalista. Acho que 64 significou isso, e isso já está, essa perspectiva, essa nova perspectiva do Estado já estava desenhada, principalmente naquele grupo do IPES e BAD. Aí eu quero reiterar um pouco a perspectiva do René Dreyfus, né? Acho que tem uma visão de processo modernizante ali que já está desenhada por alguns grupos e estão percebendo que esse projeto, vamos dizer assim, de modernização capitalista entrava em choque com um determinado tipo de Estado. Eu não quero aqui retomar o chamado colapso estrutural, né, do populismo, não é por aí que eu quero explicar, mas inegavelmente havia uma tensão entre um projeto de capitalismo e o papel que o Estado teria nesse projeto e os jogos políticos da República de 46. Acho que isso é um ponto importante, quer dizer, teve esse aspecto. O outro aspecto, eu acho que o golpe é uma resposta, sim, não a um processo de comunização, mas um processo de mobilização social que tinha como horizonte a radicalização da democracia, que no limite podia até levar a um processo socializante, mas não estava colocado em pauta ainda. Isso é importante, não havia uma revolução em curso no país, não havia nem sequer um processo reformista pleno, né? Havia uma agenda reformista, mas o governo Goulart sempre com um discurso de respeito às instituições, de uma negociação com o Congresso, embora no palanque às vezes fosse muito efusivo, mas um governo que a rigor não foi rupturista. Então me parece que o golpe é preventivo no sentido de evitar que aquela agenda se transformasse num projeto de radicalização da democracia brasileira, com, obviamente, as implicações em termos de propriedade, né? O tema central da reforma agrária, a época, revela isso, e de um novo desenho para o capitalismo brasileiro. Quer dizer, eu vejo que é uma reação a isto, né? Agora, é claro que para quem deu o golpe, é muito melhor, do ponto de vista ideológico, você unificar essa luta com a grande luta épica contra o comunismo. Isso tinha um apelo muito grande, né? Os trabalhos do Rodrigo Pato, né, mostram que o anticomunismo era uma força aglutinadora muito grande, né? Agora, eu acho que para quem desenhava o golpe, para quem sabia mais ou menos da situação política, isso é um tema menor. Desde as manifestações de 2013, muitos analistas no Brasil têm chamado a atenção para a existência de uma inegável crise política no país. Com o afastamento da presidenta Dilma, para uma expressiva parcela da população, essa crise de representatividade como que se aprofundou, tendo em vista que muitos setores da sociedade brasileira apontam uma certa falta de legitimidade do governo Temer. E muitos historiadores têm descrito o processo de afastamento da presidenta Dilma como um golpe político. E, a partir daí, nessa narrativa, inevitavelmente, surgem questões que procuram relacionar o processo de afastamento da presidenta Dilma com o golpe militar de 1964. O senhor concorda com essas análises? Há semelhanças entre os dois episódios? Eu sou da corrente que acha que foi um golpe. É isso que eu tenho que deixar bem claro. É a partir daqui que eu estou falando, né? Agora, eu acho que são processos políticos muito diferenciados em 1964 e em 2016, vamos dizer assim, né? Sintetizar o porque na verdade é um processo que é um pouco mais longo. Acho que são processos políticos muito diferenciados. O que há de comum em ambos é uma predominância de uma visão conservadora de política, de uma visão elitista de sociedade e uma mobilização muito conservadora de setores da classe média, de setores da chamada classe política, né?
Mas eu acho que as semelhanças políticas terminam aí. Quer dizer, há uma continuidade de um projeto conservador, sim. Há uma visão liberal, conservadora, alguns chamam de liberal oligárquica, que parece que se mantém, inclusive, como marca da República Brasileira. Pode ser, é plausível. Mas eu acho que não dá para a gente comparar o golpe de 64, o projeto que estava por trás do golpe e ou pelo menos de alguns atores que deram o golpe, né? Porque eram vários projetos, né? E com 2016. Acho que são coisas diferentes, embora ambos conservadores, ambos preocupados com processos mais ou menos reformistas em curso. Não vou dizer que a era PT significou um reformismo, acho que é muito menos que isso. Aí eu acho que não dá para comparar com a pauta, com a agenda do João Goulart. Embora talvez as realizações dos governos petistas tenham até ido além do que o João Goulart pôde fazer. Mas acho que a agenda é diferente, era outra. Se aquela agenda de Goulart tivesse alguma viabilidade política, talvez os impactos na história do Brasil, na sociedade, seriam outros, né? Eu acho que no caso do PT é um processo mais tímido, mas de qualquer forma com alguns resultados importantes, que acho que não podem ser jogados fora, né? E outra coisa que não dá para a gente comparar é a questão da Guerra Fria e aquele golpe está marcado pela Guerra Fria, embora eu até insisto muito no meu livro nesse ponto, né, no livro sobre o regime militar, que atrás do discurso anticomunista ferrenho de 64 se escondia um profundo antirreformismo, que eu acho que se manifestou agora também em 2016, né? Quer dizer, há uma visão muito conservadora de política, de processo, né, político, que se manifesta, mas eu acho que ali tem Guerra Fria e ali tem o Exército. O Exército e um empresariado em torno do Exército tem um projeto bem claro de país que se afirma logo nos dias subsequentes ao golpe, né? Acho que já começa a aparecer, né? Provocando até algumas tensões entre as forças golpistas. Então eu acho que assim, se eu tivesse que talvez provocar uma semelhança, mais a título de provocação, né? Semelhança de processos históricos, a crise de 2016 me lembra muito mais a crise de 1954. Eu vejo um pouco por aí. Sem, obviamente, o contexto da Guerra Fria, né? Que também estava presente em 1954. Mas processo de isolamento do governo, de cerco da imprensa, de tentativa de impeachment, né? Que me parece, ou de cerco do Congresso, né? Do Poder Executivo pelo Congresso, me lembra muito, guardadas as muitas proporções de diferenças de contextos, de 54, mais do que de 64, embora também tenhamos pontos em comum com 64. Desde que a gente lançou o site, a gente tem recebido centenas de mensagens e está relacionado com um dos aspectos que o senhor fala do trabalho do historiador de desfazer esses mitos, né? Centenas de mensagens que questionam a neutralidade do site. E de forma geral, em alguma medida, esses questionamentos eles parecem expressar uma certa compreensão de que a história da ditadura militar se confunde com a história da luta armada contra o regime e da história da repressão contra esses órgãos, contra esses movimentos. Na opinião do senhor, é razoável identificar a história da ditadura militar com a história de atuação dos órgãos de repressão e de informações contra as ações de grupos de guerrilha? Eu acho que não. Eu acho que a história da ditadura, a história do que eu chamo de regime militar, é muito mais ampla do que a história do terror de Estado. Mas o terror de Estado fez parte, sobretudo naqueles anos mais difíceis, ali, né? 69, 76. Eu sou daqueles que acham que a posse do Geisel não significou o fim do terror de Estado, ao contrário, né? Nos 2 primeiros anos do governo Geisel, o terrorismo de Estado aumentou. Mas a história do regime militar não pode ser contada só a partir do terror de Estado ou mesmo das organizações armadas que combateram. Ela é uma história complexa, ela é multifacetada, ela tem momentos muito diferenciados entre si, ela tem algumas linhagens estratégicas que você pode identificar ao longo dos 21 anos, mas tem momentos táticos e até agendas muito diferentes que vão surgindo por parte do governo e por parte da sociedade, né?
Então, eu acho que a história do regime é uma história que tem que ser vista a partir dessa rede complexa. Por exemplo, então, exemplo, quem era pró-golpe em 64, às vezes se tornou opositor nos anos 70, ainda que um opositor liberal, moderado. Né? Aconteceu isso com uma parte da imprensa, por exemplo. Né? Uma posição muito liberal, muito moderada, às vezes até apoiando o governo, mas, enfim, você nota um discurso mais crítico em relação de parte da imprensa nos anos 70 em relação aos anos 60. Então esse é um ponto. Eu acho que do ponto de vista econômico, embora existam pesquisas que tentem mostrar uma coerência entre os governos mais liberais do começo e os mais protecionistas, sobretudo na era Geisel, né, há diferenças de agenda. Há mudanças estruturais de vários grupos sociais em relação ao regime, em relação ao Estado. Há emergência de novos grupos de esquerda. Quer dizer, não dá para pensar a história da ditadura como... Talvez aquele momento, efetivamente, da repressão violentíssima, do terror de Estado e da luta armada tenha sido um momento mais dramático, né? Que gerou mais traumas, podemos dizer assim. Mas eu acho que a história do regime vai muito além. E, inclusive, isso pode até obscurecer o projeto autoritário que já estava dado em 64 e que passava por uma sofisticada rede de leis, decretos, né? Por uma reforma do próprio Estado, né? Pelo reforço dos chamados anéis burocráticos do Estado, vedados à sociedade. Quer dizer, isso tudo está dado, isso tudo é parte da história do regime, né? E que tinha na manga o terror de Estado, mas não apenas. Quando a gente pensa a utilização do termo, por exemplo, nós recebemos inúmeras críticas porque o site se chama História da Ditadura Militar. E várias pessoas disseram, não, o site deveria se chamar História do Regime Militar. Quando a gente utiliza o termo ditadura, quando a gente utiliza o termo regime, a gente está utilizando termos que são intercambiáveis ou a gente está querendo marcar uma posição ideológica? Olha, eu por exemplo, estou no que usa sempre regime militar. Quando eu falo, claro que eu me refiro à ditadura na conversa, assim, no dia a dia, mas eu prefiro usar historiograficamente regime militar. Não porque não tenha sido uma ditadura, mas eu acho que ditadura é mais vago, né? Por exemplo, quando eu utilizo o regime militar, eu quero demarcar muito bem que o regime foi militar e não civil-militar, por exemplo. Então, é mais técnico, vamos dizer assim. Agora, eu tenho até um amigo meu que é muito brincalhão, ele fala assim, ó, regime militar é para os mais sensíveis, né? O negócio é ditadura mesmo. Ele usa esse termo. Então, eu estou nesse campo dos mais sensíveis, mas na verdade é para demarcar muito mais que havia um regime político específico cujo eixo de poder eram os militares. Tanto que eu aceito a tese do golpe civil-militar, né? Mas eu tenho minhas distâncias em relação à tese do regime civil-militar. Então, até para demarcar essa questão mais historiográfica, esse olhar é um regime militar. Veja, não que os civis não fossem os principais beneficiários. Isso é outra coisa. Agora, regime político, ou seja, processo decisório, estrutura de poder, ela é basicamente militar, né? Com uma presença fundamental dos civis, né? Sobretudo na área da economia e na área do direito, diga-se. Né? Muito curioso porque na área do direito os civis foram muito importantes, tanto quanto na área da economia. Agora, de resto, o Estado era basicamente um Estado que passava por uma lógica militar, uma lógica decisória calcada no generalato, né? A própria disputa de poder estava condicionada ao sujeito ser de general 4 estrelas, até antiguidade. É um regime militar. Então eu uso muito nesse sentido. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso para não cair um pouco numa discussão bizantina, como se diz, né? Ditadura ou regime, quer dizer, isso, na verdade, o que é importante é conhecer a natureza desse processo político e a estrutura que está por trás do Estado.